Bom dia, Carol Curimbaba. Também foi muito lembrada ontem lá no oratório. Carol que está sempre presente no oratório Padre Donizete, lá com o Padre Alexandre. Seja bem-vinda nessa terça. Olívia, bom dia a todos. Infelizmente não pude estar lá ontem, mas mandei um beijão pro Padre Alexandre e que figura importante que foi nos visitar, né? Um coração imenso também do Oscar. Bom dia, Brunão, e bom dia a todo mundo aí que nos acompanha na PAN toda terça-feira religiosamente. É isso aí, terça especial. Hoje temos convidado e agora a bola é com você, Carol. É isso aí, o nosso convidado a gente roubou da PAN de São Paulo, hein? Diga-se de passagem, quero agradecer. Urian, nem vou me arriscar de falar seu sobrenome, depois você conta pra gente. Mas ele, vou ler aqui, quem é o Urian? Ele é autor de Populismo e Negacionismo, que é o que a gente vai falar bastante desse tema hoje. Comentarista de política e ativista pela democracia, além de ser internacionalista. Urian, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Obrigado, Carol. Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos conversar. Urian, olha, vamos começar pelo título do seu livro. Explica pra gente, a gente fala muito aqui sobre esse tema, só que às vezes a gente não nomeia. Explica pra gente o que é de fato esse populismo que assola o mundo, né, principalmente a América Latina, e qual é o mal que isso causa na sociedade? Bom, populismo realmente é uma daquelas palavras que todo mundo gosta de falar, mas pouca gente sabe o que significa. Populismo é uma ideologia, ele é uma ferramenta usada por, eu digo, políticos mal intencionados para eles poderem ficar no poder mais tempo. E para isso, eles apelam para algumas características de manipulação, adotam outras características presentes na sociedade para ficar lá. Foi feito um estudo há alguns anos com 46 governos e 33 países. E esse estudo mostrou que os populistas tendem a ficar no poder 2 vezes mais tempo e que para isso eles estão dispostos, eles têm uma propensão 4 vezes maior para isso mudar as regras do jogo, ou seja, as regras democráticas, a Constituição. E é disso que a gente tem que se proteger aqui no Brasil. E acaba sendo um vício, né, Urian? Assim, a gente poderia falar que, por exemplo, aumentar o salário mínimo, que é algo que, por um lado, é muito bom, mas, pelo outro, pode causar ou um rombo em contas públicas ou também causar desemprego em massa, né? E geralmente os políticos utilizam desse tipo de artimanha para ganhar voto, para mostrar, eu sou bonzinho, eu estou obrigando os empresários maldosos, aquela visão horrorosa, né, a aumentar o seu salário, se eles não aumentam porque eles não querem, mas no fim ele está causando um rombo, né, Urian? Esse tipo de mecanismo, quais outros que poderiam representar, assim, algum tipo de populismo? E de direita e de esquerda, né, Urian? Tanto faz. Exato, acontece dos dois lados, principalmente aqui no Brasil, Carol, como você mesma disse, a América Latina é a terra do populismo, porque os populistas eles têm a tendência de querer sempre explorar a pobreza ao invés de acabar com ela. Então, aumentar o salário mínimo em si, só isoladamente, isso não se configura como populismo, mas dependendo do contexto, aí isso leva para uma prática que é o que a gente chama de clientelismo, né? Que é a troca de bens materiais com a população por apoio político. A gente viu um pouquinho aí, na verdade, assim, se eu for voltar nos últimos 20 anos da política brasileira, a gente vai ver isso o tempo inteiro. Desde a maneira como o Bolsa Família foi utilizado lá atrás no governo do PT, um programa completamente legítimo, não estou criticando, apesar de que eu defendo que todo programa deve ter também uma porta de saída, né, para não deixar as pessoas dependentes do Estado. Talvez um bom exemplo seja aquele programa Bolsa do Povo, que ainda é aqui do Estado de São Paulo, mas que tem que ser aprimorado um pouco mais, que conforme a pessoa e atingindo certos critérios, por exemplo, o filho está na escola, ganha um pouquinho mais, filho tomou vacina, ganha um pouquinho mais, para, de fato, estimular uma população mais vulnerável a fazer certas coisas que são necessárias. A gente viu bastante disso agora na reta final das eleições, no caso do presidente Bolsonaro, por exemplo. E, gente, eu já deixo aqui
um aviso de que eu critico bastante, mas também não sou petista, né? Eu gosto de falar, inclusive, que eu sou filiado ao Podemos, que é o partido do Deltan Dallagnol, que ajudou a prender o Lula lá atrás. Porém, a gente viu isso no governo Bolsonaro, quando ele aprovou o estado de emergência para poder dar certos benefícios em um ano eleitoral. E agora, conforme está surgindo esse novo governo Lula, governo de transição, tem algumas táticas ali que tem acendido o alerta, e é bom a gente ficar esperto para ficar de olho também nos próximos 4 anos. Só essa PEC aí da transição, né, que está sinalizando um rombo, o mercado já ficou assustado, então a gente tem que ficar de olho, porque ninguém sabe muito bem que tom que serão esses próximos 4 anos do Lula, né? Se ele vai ser o Lula do primeiro mandato ou o Lula do segundo mandato, se vai ter roubalheira, se não vai, se vai ter aparelhamento do Estado, se não vai. Yurian, você, se eu não me engano, você participou das eleições nesse ano, né? Participei, sim. Como candidato a deputado estadual. Eu também participei, só que é de 2018, então eu sei quais são as suas dores. Já tem experiência, já. Já estamos calejados aí nessa história. E, assim, mas na de 2018 realmente foi um cenário de uma divisão importante, mas o Lula estava preso, então tinha um símbolo maior aí. Essa eleição foi extremamente dividida, extremamente agressiva. Por que você acha que a gente chegou nesse ponto? 2018 eu vejo 2 características principais, até você deve se lembrar disso, e também quando eu converso com outras pessoas que participaram, 2 coisas que estavam muito em alta, uma delas era a renovação. Então as pessoas queriam renovação, tanto é que, apesar de já estar na Câmara há 27 anos, o Bolsonaro representava a renovação naquele momento, porque era uma direita que não tinha ocupado o poder no Brasil ainda, e era uma eleição na qual a bandeira da luta contra a corrupção estava muito forte também. Tanto é que grande parte da campanha do Jair Bolsonaro foi feita com base na Operação Lava Jato. E para dar uma cutucadinha aí também, e outra, eu fui apoiador da Operação Lava Jato, é muito bom deixar isso claro, mas a luta contra a corrupção, ela é constantemente uma bandeira usada por populistas em lugares onde isso acontece de maneira endêmica. Isso aconteceu na Venezuela, lá atrás, a maior bandeira do Chávez para se eleger e chegar no poder democraticamente, depois ele acabou com a democracia no país, mas foi também a luta contra a corrupção. Eu comecei a falar e esqueci completamente sua pergunta. Carol, o microfone tá desligado. Desculpa, eu desliguei porque, gente, home office tem uma cachorrada aqui, se não é reforma, é cachorro, entendeu? Eu tenho essas vezes, eu começo a falar e esqueço que eu tô falando. Não, normal. Eu perguntei justamente qual foi a diferença, porque eu participei das eleições de 2018, mas senti uma eleição agora muito agressiva, né, de 2022. Eu comecei a falar para chegar aí. A gente teve, obviamente, orçamento secreto, o que dificultou bastante a renovação no Congresso, principalmente. Eu gosto de falar que a gente tem o... Gosto não, né? Fico triste em falar, mas falo que a gente tem o pior Congresso da história do Brasil. É um Congresso completamente polarizado e com esse centrão gigante que agora mostrou que veio para ficar, que está sempre à venda, e muito radical. E o pior de tudo é que a tendência é radicalizar ainda mais, porque o país ele tava dividido antes de 2 de outubro, não, de 30 de outubro, 2 de outubro foi o primeiro turno. E depois disso, não é que essa divisão acabou. A gente está vendo que ela está mais evidente do que nunca. Então, a grande pergunta talvez seja como a gente vai fazer para unir o país, para colocar na cabeça dos parlamentares que eles têm que votar a favor do que for bom para o país, e não só para o lado que eles defendem. Oriana, você sabe que eu fiz justamente essa pergunta nos meus stories essa semana. Agora Lula ganhou, né? E assim, a gente vive na bolha do nosso Instagram, que é a maioria de pessoas que pensam mais ou menos como a gente, mas eu tenho bastante gente de esquerda também que me segue, porque, enfim, a gente sempre avalia sempre os dois lados, né?
E eu perguntei justamente isso. Agora que o Lula ganhou, você vai criticar o tempo todo, independente do que ele fizer? Vai apoiar o que é bom ou desisto, joguei a toalha? E a grande maioria falou que ia apoiar o que é bom e criticar o que é ruim. Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado, apesar de ser na minha bolha do Instagram, porque a gente está vivendo um momento muito agressivo, sim, mas eu acho que, no fim, o povo quer paz, né? Então, temos que valorizar o governo aí, as coisas boas que ele fizer e torcer para que dê certo, gente, porque não vamos esperar mais 4 anos para talvez depois eleger alguém do 100% do nosso gosto, né? Vamos torcer para que dê certo. E agora, avaliando os próximos 4 anos, o que você acha, Urian? Como que vai ser o papel do Lula? Ele é extremamente hábil, né, politicamente falando. Você acha que ele vai conseguir construir uma maioria no Congresso, que é importante por um lado e preocupante pelo outro, mas para ele ter governabilidade? E os ministérios, essa construção de ministérios que estão falando agora, tem nomes bons que ele está colocando e tem nomes assustadores, assim, no meu ponto de vista, tipo Haddad na economia, eu acredito que não faça tanto sentido. Como que você acha que ele vai conduzir esses próximos 4 anos? Apesar que eu também te sigo no Instagram, fico feliz de você ter seguidores tão qualificados que torçam para o país dar certo. Sei que a gente tomou lados opostos agora nesse segundo turno. O primeiro turno eu fui de Simone, mas o segundo eu não consegui no atual presidente. Mas nossas visões são muito parecidas, inclusive em relação a tamanho do Estado. Eu acho realmente que não dá para a gente ter 34 ministérios aí num contexto normal. Mas o que eu espero, pelo menos, é que esse loteamento que está sendo feito seja com o objetivo de, talvez, recuperar um orçamento de volta para o governo federal. Tenho uma grande esperança de que, de alguma maneira, o STF vai derrubar o orçamento secreto. Então, aí, para a governabilidade, infelizmente, acredito que seria necessário ter esse número grande de ministérios para o orçamento voltar para os ministérios que seriam montados com base nas indicações políticas. Espero também que não sejam só políticas, mas técnicas ao mesmo tempo. Vamos lembrar que os partidos, eles têm filiados com conhecimento técnico em várias áreas. Então, assim, vai ter que dar um ministério para o MDB? Ok, tá. Quem que é o médico do MDB que vai ser bom na saúde? Que pelo menos seja feito desse jeito. Porque, na verdade, assim, a gente precisaria repensar todo o sistema político do país. Mas enquanto isso não é feito, eu também não sei se eu confio no governo Lula para fazer isso, então vamos pelo menos tentar deixar a governabilidade da maneira mais eficiente possível para a gente aprovar aquilo que tem que ser aprovado, né? Então, se tiver que devolver ministério para essas pessoas terem de volta recursos e acabar com o orçamento, paciência. O orçamento também, que é outro problema grande, né, Urian? A gente está acabando aqui o nosso tempo de entrevista, mas eu queria explicar porque que eu chamei o Urian aqui. A gente gosta muito, né, de trazer pessoas com pensamentos bem ponderados aqui. Durante a campanha, a gente trouxe quem eu apoiava muito, o Dávila e a Simone também, então a gente estava junto nessa, era acho que 2 vozes. Eu até brinquei que o Brasil, quando o Brasil estiver bem maduro, assim, a nossa democracia, tudo bem maduro, teremos candidatos só nesse nível, né? Dávila, Simone, um candidato de esquerda um pouquinho mais ponderado, outro de um pouco mais de direita, um pouco mais ponderado, mas com discursos bons, né? E você segue assim também, eu te sigo lá, convido todo mundo para te seguir. Quero agradecer muito a sua presença, só vou pedir para você falar o seu sobrenome para o pessoal te achar no Instagram, que eu não consegui falar, e olha que nem é tão difícil. Mas o seu também não é muito fácil, não. Meu sobrenome é Urian Fancelli, mas eu acho que você está se referindo ao último, Baumgartner. Isso, exatamente. Mas se colocar Urian, já acha, só tem eu lá, URA, e vai ter minha foto lá. Não, fechado. Urian, muito obrigada. Lívia, você quer fazer mais algum ponto? Eu vou trazer aqui a participação do pessoal, na verdade, né? Baseado em tudo que o Urian já disse aí, de populismo e tudo mais.
O pessoal pergunta aqui no YouTube, eu estou interpretando o que eu estou entendendo aqui, baseado no que o Uriah falou. Ele falou assim, o mínimo é boa notícia, o mínimo eu acredito que o salário mínimo, de repente, o mínimo é boa notícia. Ele fala, emergência é um problema, baseado, né, no que o Uriah estava explicando lá das atitudes de emergência durante a pandemia. E a Fernanda pergunta também, bom dia, Carol e Uriah. Pergunto, há diferença entre o populismo de esquerda e de direita e o que é necessário para combatê-lo? Essas são as perguntas que chegaram no nosso YouTube. Se o Uriah puder respondê-las, agradecemos. O mínimo, em relação ao salário mínimo, eu não vejo como um problema, mas o problema é como que paga essa conta, né? Porque é complicado você extrapolar o teto de gastos, porque no final das contas essa fatura volta para a população por meio de inflação, então tem que ser muito bem pensado. E acho importante a gente manter algum tipo de política aí para ter uma responsabilidade fiscal, e o Lula já falou que ele pretende acabar com o teto de gasto, mas vamos ver, ou pelo menos torcer para que alguma outra medida entre no lugar, né? Senão todo mundo, falando grosseiramente, todo mundo se ferra depois. Sobre a emergência, eu não entendi se é sobre o auxílio emergencial, a pergunta? Então, tá só assim, emergência é o problema. Eu acredito que as medidas, né, as atitudes tomadas, eu entendi que foi, não o auxílio emergencial, mas as medidas que foram tomadas, eu entendi. Foi naquele momento que você estava explicando da pandemia, e aí veio, emergência é problema. Luiz, se ainda tiver aí, puder esclarecer, e aí se quiser respondendo a outra, até que a gente tenha uma clareza... É do populismo de direita e de esquerda. Em relação a auxílio, eu vou levar para o lado do auxílio emergencial. Certo. E é muito importante a gente ressaltar isso, que o Bolsonaro ele já tinha prometido também manter um auxílio de R$600 para o ano que vem, mas é um valor também que estava fora da conta do teto de gastos, porque o que estava previsto ali era um valor de R$400. Então, mesmo se o Lula não tivesse sido eleito e o Bolsonaro tivesse, como que essa conta ia ser paga? Então, haveria um furo no teto de qualquer maneira? De onde viria esse dinheiro? Isso é muito importante a gente se questionar, não para defender um lado, mas para ser justo, já que era algo que inevitavelmente iria acontecer. Em relação ao populismo de direita ou esquerda, aqui no Brasil a gente teve um gostinho dos dois já, né? O populismo ele acontece dos dois lados. A diferença é que ele vai se anexar a uma ideologia que tenha mais a ver com aquele lado do espectro político. Então, por exemplo, o populismo de esquerda, ele se junta um pouquinho mais com o socialismo, ou seja, assim, ele vai um pouco demonizar o grande capital, vai demonizar as grandes empresas, o capitalismo, porque o populista sempre precisa de um inimigo. E o populismo de direita, ele se une um pouquinho mais ao nacionalismo, que é diferente do patriotismo. O nacionalismo é uma ideologia mais sectária, que divide a população, que também demoniza tudo aquilo que vem de fora e que cria inimigos internos e externos para o populista se projetar como salvador da pátria. No fim das contas, sempre vai ter um salvador da pátria. Uriah, a gente trouxe aqui o Aldo Rebelo, só para finalizar, Lívia, e ele é um símbolo da esquerda, mas daquela esquerda antiga, nacionalista, né? E você percebe um discurso muito próximo da direita mais extrema hoje, né? Então, por isso até que ele fala muito de agronegócio, ele virou um símbolo do agro, só que é um cara de esquerda. Só que é uma esquerda que não é necessariamente populista, é aquela esquerda nacionalista antiga que se juntou hoje. Então você vai vendo que as coisas vão meio que dançando aí para um lado e pelo outro. Uriah, quero te agradecer muito por você ter topado aqui, bater esse papo com a gente. A gente gosta muito de trazer pessoas, principalmente jovens, jovens de ideia principalmente, com uma cabeça boa aí. Muito obrigada, vou convidar o pessoal para te seguir aí, que seu Instagram é show de bola. Obrigada de coração e ótima semana aí, que Deus nos proteja aí nos próximos anos, que a gente só quer que o Brasil dê certo, né? Amém. Obrigado, Carol. Obrigado, Lívia. Obrigado a todo mundo. Ótimo dia. É isso aí. Obrigada, Carol. Obrigado, Uriah. Excelente papo. Já estava vendo aqui sobre o livro, me interessei bastante.
E até a próxima. Tomara que volte sempre, Urian. É isso Voltarei. aí. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Lívia? Um abração a todos. Abraço, Carol. Até semana que vem. Até. 8h25. Deixa eu dar bom dia pro pessoal que foi chegando aqui. Benedita Camargo, mandando bom dia. Márcio Camarinha, bom dia a todos. Max Silva, bom dia, Lívia.